Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos no nosso curso sobre a devoção a São Miguel Arcanjo e a respeito do combate espiritual, no que é que os anjos podem nos ajudar. Vejam, eu citei no vídeo passado que existiam algumas orações que eram obrigatórias no final da missa, antes da reforma litúrgica do Vaticano II. Então, o pessoal que está acostumado com a missa antiga, estou acostumado a ver o padre se ajoelhar no pé do altar, rezar 3 Ave Marias, um Salve Rainha, uma oração pela Igreja e concluir com uma oração a São Miguel Arcanjo. De onde surgiram essas orações? Qual é a finalidade? Bom, eu vou dizer desde o início. Surgiram do fato de que a Igreja vê que nos últimos séculos ela está num combate espiritual cada vez mais acirrado. Ou seja, é verdade, tá? É verdade. A Igreja, durante séculos, foi combatida. Pega os 3 primeiros séculos, milhares e milhares de cristãos martirizados. Você tinha toda uma força do Império Romano. De repente cai o Império Romano, não é? Ou seja, antes disso, claro, teve a conversão de Constantino, etc, etc. Depois a queda do Império Romano, mas a Igreja, principalmente aqui no Ocidente, a Igreja se tornou o fundamento da civilização. Diante das invasões dos bárbaros, diante das invasões dos vikings, diante das invasões dos árabes, depois dos turcos, etc, etc. Mesmo assim, nessa confusão toda a Igreja, as pessoas, assim, os bárbaros vinham, tomavam conta do negócio, a Igreja vai e converte os bárbaros. Os vikings vêm, matam gente, acontece, a Igreja vai e converte os vikings. Né? Só que começou a acontecer o seguinte, começou a acontecer que dentro da própria Europa supostamente cristã, começaram a surgir forças dentro da própria Igreja, onde parecia que a Igreja estava ela mesma gerando os seus inimigos por dentro. Isso aconteceu, por exemplo, com a Reforma Protestante, onde metade da cristandade se dividiu em protestantismo, mas se tornou ainda muito mais grave quando forças começaram a sair até mesmo do cristianismo. Por exemplo, na Revolução Francesa, em 1789, onde a Catedral Notre-Dame, essa que queimou há pouco tempo, ela foi tomada pelos revolucionários e no lugar do altar principal se erigiu um monumento a Deus, a razão, para dizer, olha, essa igreja obscurantista agora vem a racionalidade, etc, etc. E se começou a organizar, ou seja, essa mentalidade anti-igreja, ela começou a se organizar e tomar corpo, não somente através da maçonaria, por exemplo, mas através de realidades infiltradas nas universidades, no mundo político, etc, etc. De repente parece que em todos os lugares brotam pessoas contrárias à igreja. E a igreja começa a notar isto, e diante desse embate, dessa coisa de que existe uma força organizada anti-igreja, das duas uma. Ou existe um quartel-general aqui no mundo onde estão organizando isso, ou isso daí, na realidade, tem um quartel-general, mas é no inferno, porque o verdadeiro anti-igreja, nós sabemos, é Satanás,
que usa os seres humanos para conseguir aquilo que ele quer, que é levar as pessoas para o inferno. A gente pode se distrair nesse mundo com muita coisa, mas Satanás não se distrai nunca, ele quer levar a gente para o inferno. Ele só tem uma coisa a fazer, mais nada. Tá? Agora, diante dessa situação, a igreja começou a ser antagonizada pelos poderes políticos, a Revolução Francesa, Napoleão, até que nós chegamos no século XIX para explicar essas orações e a coisa com relação a São Miguel Arcanjo. Nós tivemos, no início do século XIX, um Papa extraordinário, foi o Papa Pio IX, bem-aventurado Pio IX. Só para vocês se localizarem, é o Papa que define o dogma da Imaculada Conceição, né? E depois é ele, o Papa do Concílio Vaticano I, da infalibilidade papal, né? Então é um grande Papa. E um Papa que reinou durante muitos anos, é o maior pontificado, inclusive maior do que o de São Pedro, né? Antigamente, quando um Papa era coroado, se dizia: non videbis annus Petri, tu não verás os anos de Pedro. Com Pio IX pararam de dizer isso, porque Pio IX superou né, os anos de São Pedro. Então, um Papa grandioso. Mas não é porque ele é bem-aventurado, não é porque ele é santo, que ele sempre foi santo. No início da vida dele, Pio IX tinha uma ilusão. Ele tinha uma ilusão de que ele iria conseguir fazer um acordo com essas forças liberais, essas forças que antagonizavam a igreja. Até que ele foi eleito Papa. E como Papa, ele começou a ver a coisa de perto e acordou. Acordou para o fato de que realmente as forças políticas não tinha negociação. Aquele pessoal queria realmente, né, de alguma forma, destruir a igreja e fazer alguma coisa contra a igreja. Então o Papa Pio IX disse: não, a maior arma que nós temos, né, são as armas espirituais. Começou a ensinar, começou a escrever encíclicas, mas começou também a pedir orações. E foi aí que tiveram início essas orações ao pé do altar, logo depois da missa. O Papa Pio IX começou a pedir para os padres, dentro dos estados pontifícios, ou seja, dentro do território onde ele era o chefe político, né, que rezassem. Por quê? Porque a maçonaria estava se organizando exatamente para tirá-lo do poder, para acabar com os estados pontifícios, como de fato vai acabar em 1870. Né? Mas as coisas começam em 1846, com a proclamação de uma república romana. Depois o Papa consegue volta novamente a governar, mas ele viu claramente que as coisas estavam organizadas de forma satânica. Ele chama, inclusive, isso de sinagoga de Satanás. Não é? Toda essa mentalidade de relativismo religioso, toda essa mentalidade de naturalismo, etc. e tal, ele já começou a ver essas coisas. Começou a condenar esses erros, mas nós precisamos de um combate espiritual. Então, ele foi e pediu que os padres rezassem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Não é uma mentalidade mágica, tá? De que eu rezo essa oraçãozinha aqui e acontece. Não. É um combate espiritual. Espiritualmente a gente precisa. E olha só, a sabedoria de Pio IX, o que é que ele mandou os padres rezarem? Primeiro, 3 Ave-Marias e uma Salve Rainha. Né? Isso ele prescreveu em 1859. Você
a nossa equipe vai disponibilizar para vocês no site um PDF para você baixar, que estão os textos que eu vou citar durante o curso. Em 1859, o Papa Pio IX começa a pedir para os padres rezarem ao pé do altar de joelhos, como súplica, o que é uma coisa, digamos assim, você vê claramente que são orações devocionais, porque na liturgia não é previsto o padre rezar de joelhos. Então, rezar de joelhos, 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha e uma série de orações. Olha as orações que ele pede. Uma oração primeiro, tirada da missa da Bem-aventurada Virgem Maria, onde ele pede, né, que sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. São todos oremos, orações coletas tiradas do missal. Então, a primeira coisa, se é um combate espiritual, Nossa Senhora. 3 Ave-Marias, Salve a Rainha, coleta para Nossa Senhora. Por quê? Porque, claro, é ela que nos conduz na luta espiritual. Desde lá do Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, capítulo 3 do Gênesis. Apocalipse, vi no céu um grande sinal, mulher vestida de sol, vi no céu um grande sinal, um dragão, cor de fogo. É a luta da mulher e do dragão. Então, se é combate espiritual, Nossa Senhora começa nesse combate. Mas o que me deixou assim bastante edificado é de ver as outras orações que ele faz os padres rezarem. É um combate espiritual? Então, primeira oração. Missa pela remissão dos pecados. É tirada da missa pela remissão dos pecados. Ou seja, a primeira coisa é entender que nós somos pecadores. Você vai combater espiritualmente, o primeiro ato que você tem que fazer é de humildade. É aquilo que eu disse na primeira aula. São Miguel, quem como Deus? Eu não sou nada. Eu sou pequeno, então bate no peito. Nós somos pecadores. São Miguel Arcanjo não é pecador. A Virgem Maria não é pecadora, mas nós somos. Então nós temos que pedir perdão, não é? Então, ele diz aqui, ó Deus, que a ninguém repelis, mas antes com a vossa misericordiosa bondade vos deixais aplacar pela penitência dos pecadores, por mais culpados que sejam, recebei favoravelmente as nossas humildes orações. Iluminai os nossos corações para que possamos cumprir os vossos preceitos. Então a primeira coisa que ele chega e diz, estamos no combate espiritual? Cara, o primeiro pecador somos nós. Você vê a atitude espiritual que é diferente de chegar a dizer, eles estão errados, nós estamos certos. Não, ele pôs os padres para bater no peito e dizer, somos nós. Segunda oração. A oração pela paz. Não é? Então, é um combate espiritual. E o que é que nós queremos com esse combate? Nós queremos a paz. Nós não queremos combater eternamente. Nós queremos a paz. Concedei a vossos servos esta paz que o mundo não pode dar. Qual é a atitude nossa? A gente quer conciliar com o mundo. Então, essa é a grande dificuldade. Você quer paz espiritual? Não. Não, eu tenho que eu não quero que o demônio venha me atazanar. Eu não quero que as pessoas da minha casa que não são convertidas venham contra mim. A atitude das pessoas qual é? Deixa eu ficar quietinho. Não. A paz, ela é fruto de um combate interior. Porque não é a paz, o mundo não... eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz de Jesus. Não a paz como o mundo vou lá dar. Quarta oração. A oração pelos inimigos. E essa oração pelos inimigos é fantástica. Veja, o Papa está falando de inimigos, claramente. Ele fala de conspiração. Tem uma encíclica dele, antes dessas orações, em 1846, né? Em 9 de novembro de 1846, a encíclica Qui Pluribus. Ele fala com toda clareza de um sistema que é repugnante à mesma luz da razão. Não é? Ele fala de conspirações. Ele fala
por exemplo, que querer conciliar a igreja com esse pensamento dessas pessoas é como conciliar Cristo e Belial. É impossível. E desde então, ou seja, quais são os erros que ele aponta? Não é? Ele não distingue mais entre virtude e vício. Relativismo. Como disse Bento XVI, entre verdade e erro, entre honestidade e torpeza. Ensinam que qualquer religião é igualmente bom para alcançar a salvação eterna. Né? E ele diz assim, e desde então, uma vil conspiração contra o sagrado celibato dos clérigos. Em 1846, as forças, né, anti-igreja, que depois ele vai identificar na maçonaria, ele vai fazer, lá em 1873, ele reforça a excomunhão dos maçons, que já existia na disciplina da igreja, com a encíclica Et Simulta Luctuosa, e chama a maçonaria e essas seitas que ele diz, chama de sinagoga de Satanás, com toda clareza. E são os inimigos identificados aí. Veja a oração que ele pede que os padres façam pelos inimigos. Ó Deus, que amais e conservais a paz e a caridade, dai a todos os vossos inimigos a verdadeira paz e caridade. É pela conversão deles. Dai a eles a verdadeira paz e caridade e concedei-lhes a remissão de todos os pecados, porque senão eles vão para o inferno. Concedei-lhes a remissão de todos os pecados e por vosso poder preservai-nos de suas insídias. Pronto. Essas orações que estavam lá no fim da missa, colocadas por Pio IX, nesse combate espiritual. Depois da morte de Pio IX, Leão XIII achou que essas orações eram muita coisa, 4 orações. Então ele foi e fez uma oração mais breve. E você vê claramente que a coisa empobreceu, tá? Então nós estamos aqui falando de 1884. Leão XIII, o sucessor do bem-aventurado Pio IX. Empobreceu e ao mesmo tempo enriqueceu. Por quê? Porque Pio IX tinha pedido para os padres do Estado Pontifício fazerem isso. Leão XIII estendeu isso para a igreja do mundo inteiro, todo mundo vai ter que fazer essas orações, mas ficaram mais pobres, no sentido que aquelas 4 orações foram reduzidas a uma só. Deus, nosso refúgio e fortaleza, atendei às piedosas orações da vossa igreja. Eu quero que vocês notem aqui esse tom pouco belicoso, piedosas orações. Depois o próprio Leão XIII vai mudar e vai transformar piedosas orações em clamor, o brado, o grito da vossa igreja. Né? E concedei que pela intercessão Maria, São José, os apóstolos Pedro e Paulo, né, obtenhamos com eficácia nas necessidades presentes o que humildemente vos pedimos. Ou seja, foi para onde isso? Né? Então aquela coisa, no decreto que ele assinou, colocando isso daqui para a igreja do mundo inteiro, ele diz qual é a razão, né? Aliás, decreto que assinou não, decreto da Sagrada Congregação para os ritos, que ele mandou fazer, né? Ele disse, conta a história de Pio IX, que pediu oração para os Estados Pontifícios, depois vem Leão XIII, aí ele diz assim, o Papa Leão XIII julgou oportuno fazer e recitar por todo o mundo católico essas mesmas orações modificadas em algumas partes, a fim de que o bem comum da religião cristã seja solicitado ao Todo-Poderoso pelas súplicas comuns do povo cristão. E pelo acréscimo do número dos suplicantes, os benefícios da misericórdia divina sejam mais facilmente obtidos. Não é? E ele diz que a razão de ser pela qual Pio IX pediu
é obter a misericórdia de Deus reclamada pela dificuldade e o rigor dos tempos. Então, a intenção está lá ainda, mas dá para notar que baixou o tom. 2 anos depois, como se Leão XIII tivesse tido um arrependimento, ele faz um novo decreto. E nesse novo decreto agora, ele não somente pega a mesma oração e torna ela mais incisiva, como acrescenta uma oração a São Miguel Arcanjo completamente belicosa, porque São Miguel Arcanjo é o príncipe do combate. Então, veja, de repente Leão XIII ficou mais combativo do que o Pio IX. De onde veio isso? Olha como ficou diferente. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, atendei propício aos clamores, não é mais piedosas orações, aos clamores do vosso povo. Aí vem a intercessão de Nossa Senhora, São José, Pedro e Paulo, e diz assim: as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores e pela liberdade e exaltação da Santa Mãe Igreja. Liberdade e exaltação da Santa Mãe Igreja. A coisa fica muito mais clara. E aí ele acrescenta essa oração que não existia. Foi composta por ele, a oração de São Miguel Arcanjo. Você já conhece a oração? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, ou seja, pelo poder de Deus, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Por que essa mudança de tom em 2 anos? De repente, um papa que parecia... Não, vamos rezar. Ou seja, é como se dissesse assim, Pio IX queria ganhar na qualidade da oração, etc e tal. Leão XIII diz assim, não, vamos aumentar o número dos orantes, que aí a gente ganha na quantidade. Mas 2 anos depois ele de repente quer que essa grande quantidade que ele convocou no mundo inteiro comece a lutar contra Satanás e faça com que a Igreja tenha liberdade e seja exaltada. É porque nós estamos aqui diante de um combate demoníaco. Esse combate demoníaco parece ter sido uma revelação divina recebida por Leão XIII. Qual foi essa revelação? O que aconteceu de verdade? Tem tanta história rodando aí pela internet. Vamos ver isso com detalhes, mas na nossa próxima aula. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.